Ave Maria, sou missionário católico, 100% Bíblia, doutrina católica, né? As Apóstolos 2:42, perseverava ele na doutrina dos apóstolos, Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, 1 Coríntios 2:21, Deus constituiu primeiramente os apóstolos, em Mateus 16, 18, sobre ti, Pedro, edificando a minha igreja, Marcos 8, Lucas 9. João 8:32, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Oséias 4:5, meu povo se perde por falta de conhecimento. Conhecimento da Escritura, do magistério, que vem lá do fundamento dos apóstolos. Pedro não é Papa, Pedro não pode ser Papa, Pedro é infalível, Pedro se corrompeu, Pedro negou. Irmão, a profecia veio sobre Pedro, Mateus 16 até 18. A chave quem tem é Pedro, príncipe dos apóstolos. Destaque dos 4 evangelistas, Pedro. Destaque de Pedro em Atos dos Apóstolos ali, a igreja se torna pública, desce o Espírito Santo, Pedro cheio do Espírito Santo começa a pregar, converta mais de 3 almas para essa igreja, para esse fundamento, para essa doutrina, para essa esposa do Senhor Jesus Cristo. E Cristo deixa o primado de pastorear a igreja, a esposa, não as igrejas. Só tem uma igreja, a Coríntios, a Efésios, são comunidade em sintonia com essa igreja mística. Que interessante. João, em João 21, 15 e 17, que você tem na Escritura. Ó, tendo ele comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão Pedro, filho de João, ama-me mais do que este? Respondeu ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, apacenta meus cordeiros. Perguntou para Pedro, apacenta meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez, Simão, filho de João, ama-me? Respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, ó, Jesus falando a Pedro, apacenta aos meus cordeiros. Perguntou pela terceira vez, Simão, filho de João, ama-me? Desceu-se porque ele perguntou pela terceira vez, Simão, ama-me? Respondeu-lhe, Senhor, sabe tudo, tu sabes que te amo. Disse Jesus, apacenta as minhas ovelhas, apacenta meus cordeiros, apacenta meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Está falando para quem? Para Edir Macedo? Está falando para o Agenor Duque, para a Mundial, para a Assembleia, para os Adventistas? Não. A Pedro, a pastorear quem? A esposa, essa igreja que está ali em Mateus 16. De 6, 18, 19. Eu te declaro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Olha só, esse mesmo Espírito Santo que deu essa revelação, essa profecia, esse primato, está aqui, ó. Mateus 28, 19, 20, ó. E depois ensinai a todas as nações batizarem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Ó. Eis que estou convosco. Aonde? Na igreja. É um só Espírito Santo. É um só Paráclito. Efésios 4, 5. É um só batismo. Agora você abre ali em Atos dos Apóstolos. O pastor, que vai pastorear os cordeiros e a ovelha, está aqui pregando. Ó. Edificando o edifício. Edificando a igreja. Em 1 Pedro 2, 4, 5. Aqui, ó. As Apóstolos 2, 14. Pedro, então, pondo-se de pé em companhia dos 11, com a voz forte, ele disse, homem da Judéia, e vós todos que habitais em Jerusalém, sejai-vos conhecido, prestai atenção a minhas palavras, ó Pedro edificando. O pastor converteu mais de 3.000 almas, dos Apóstolos 2, 40 e 41. Ó Pedro, que cheio do Espírito Santo, as Apóstolos 4 converteram mais de 5.000 almas. Agora, olha só que interessante, ó, as Apóstolos 4. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu, chefe do povo e ancião. Aquele Espírito Santo que está lá em Mateus 28, 19, 20. Esse Espírito Santo que está aqui em Atos dos Apóstolos 2. Que interessante. É esse mesmo Espírito Santo que dá essa revelação. Ó, Mateus 16,
Aqui, ó. 17. Jesus então lhe disse: Feliz é Simão, filho de João, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. O Espírito Santo é o próprio Deus. Esse mesmo Espírito Santo que está sobre a Virgem Maria. Quando a Virgem Maria vai visitar sua parenta, Santa Isabel, e João Batista fica cheio, impactado desse mesmo Espírito Santo, que desceu em Atos Apóstolos 2, esse mesmo Espírito Santo que está ali na igreja. Esse mesmo Espírito Santo está ali em Atos Apóstolos 2. E quem está ali também, orando, pedindo esse Espírito Santo? A cheia do Espírito Santo, a esposa. As Apóstolos 1, 40, 14. Todos eles perseveravam unanimemente nas orações, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus e o irmão deles. Por quê? Porque pastor dessa igreja é Pedro, que vai pastorear, que vai excomungar em Atos Apóstolos 8, 20. Que excomungando, tendo autoridade. Aqui, ó. Atos Apóstolos 8, 20, ó. Pedro respondeu: Maldito seja o teu dinheiro, e tu também. Se julgar poder comprar o dom de Deus com dinheiro, não tereis direito nem parte nesse ministério, já que teu coração não é puro diante de Deus. Segundo Coríntios 11, 4, o foco dessa igreja em vídeo de homens é o quê? Dinheiro, prosperidade, voto, campanha. Pedro fala o quê para aquele paralítico? Eu não tenho ouro e nem prata, mas levantem e ande em nome do Senhor Jesus Cristo. Em Atos dos Apóstolos, 3, né? Aqui, ó. Atos Apóstolos 3, 6. Pedro, porém, disse: Não tenho nem ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, levanta e ande. Que interessante. E Atos dos Apóstolos, ó, como para provar, para mostrar essa visão protestante, que o próprio Cristo, o próprio Deus, o Espírito Santo estava sobre a vida de Pedro. Essa sombra significa o quê? Só você ler o Velho Testamento. A sombra estava também sobre a vida de Nossa Senhora, que é o próprio Deus. A transfiguração da montanha parece que era nuvem, é o próprio Deus. Aqui, ó. Atos dos Apóstolos 5, 15. De maneira que trazia os doentes para a ruas, e punham-nos em leito e macas, a fim de quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra cobrisse algum deles. Ó. A sombra é o próprio Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Em Mateus 28, 19, 20, está sobre a vida de Pedro, pastoreando, ensinando, capacitando para ele ser infalível, para edificar essa igreja mística. E esse mesmo Espírito Santo estava sobre Tiago, sobre Paulo, que se converteu, João, mesmo Espírito Santo. É uma unidade. Também das cidades vizinhas de Jerusalém afluía muita gente, trazia os enfermos e atormentados por espírito imundo, e todos eles eram curados. Por quê, cara? Ó, segundo Coríntios, Coríntios 12, 12. Que interessante, 12, 12. Medita o 13, ó. Em um só Espírito fomos batizados, todos nós, para formar um só corpo. Judeus, o grego, escravos, o livre. Todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Ó. Por quê? Para ter uma só unidade, para ter um só pastor, para ter só uma doutrina, para ter só uma igreja. As comunidades que você vê ali, Filipenses, Coríntios, Efésios, os Gálatas, estão em sintonia com a sede, que é lá em Roma. Segundo Pedro 2, segundo Pedro 3, 5, 13. Salve Maria, submissão na São Roberto. Que você for meditar, você vai ver, cara, a primacia, a autoridade desse pastor, que irá pastorear essa igreja. Por isso que nós temos essa fé. Desde Pedro até o Papa Francisco, são 266 papas, se eu não me engano, passando por quê? De tradição. É assim que acontece. Desde Pedro até o Papa Francisco, vem da tradição apostólica. Por isso que os sacerdotes são as pedras para edificar esse edifício, atualizando o sacrifício, a Eucaristia, a única verdadeira adoração, João 4, 23, que está na igreja. O caminho da verdade é a esposa do Senhor, você vai chegar até Cristo. Salve Maria, submissão a São Roberto, 100% Bíblia.
Glória a Deus, aleluia.